Olá, segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais uma aula de Química B, a aula 19, na página 271, né? Lá no livro texto, a partir da página 61. Iremos iniciar aqui um assunto, né? Assunto novo, né? Começando aqui a Química Orgânica. Vamos fazer aqui uma introdução, uma breve introdução e tem alguns detalhezinhos que nós vamos debater ao longo das demais aulas e é um assunto bem gostoso de estudar, né? Então vamos lá. O que é essa química orgânica, né? O que é a química orgânica, onde nós vamos encontrar, né? De início, essa química ela está relacionada diretamente com a nossa vida, vamos dizer assim como todas as outras, mas ela tem na nossa alimentação, na nossa própria constituição, né, do nosso corpo. Então, a química orgânica é o estudo, né? É aquilo que vai estudar os compostos do elemento carbono, né? Então, tudo que tiver carbono, praticamente tudo, né? Vamos dizer assim, está relacionado com química orgânica. E tem outros que nós vamos ver aqui. Tem carbono, mas não é um composto orgânico, né? Então, vamos lá mergulhar nesse novo estudo da química. Então, vejamos aqui, olha, temos aqui o clorofórmio, que é uma imagem de um peixe, né? Que tem aqui a trimetilamina, tem aqui um plástico, né? Que são os polímeros. Então, a química ela vai estar presente bem digamos assim, bem forte no nosso dia a dia. E existem, né, uma outra quantidade de substâncias que possuem na sua estrutura o carbono, porém não são chamados ou não estão dentro da química orgânica, né? Não são orgânicos, que são chamados compostos de transição, que alguns vocês já conhecem, né? Por exemplo, CO2, né? O monóxido de carbono, né, o CO. Aí temos aqui, olha, também a presença do carbono, HCN, KCN. E aqui, olha, também vocês já conhecem, né, o ácido carbônico, o carbonato de cálcio. Então, observe que o carbono está presente, porém eles não são orgânicos, né? Eu vou chamar de compostos de transição. Beleza? Então vamos ver aqui um pouco do histórico, né? Um pouco do histórico sobre a química orgânica, quem que dividiu essa inorgânica, orgânica. Então, começa aqui com Bergman, 1777. Essas datas elas não são necessárias você mentalizar, decorar, isso aqui é mais para a gente se situar nessa ordem cronológica, né? desses estudos. Então, Bergman, ele através de seus estudos, ele fez a verificação que todos os organismos vivos, na sua estrutura, apresentavam o elemento carbono. Então, tudo que era vivo, ele observou, né, nesses organismos vivos, fez essa observação, que lá estava o carbono. Então, ele dividiu em compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Compostos inorgânicos, substâncias do reino mineral, ou seja, aqueles que não tinham vida. E as substâncias orgânicas, né, são as substâncias dos organismos vivos. Então, compostos orgânicos e inorgânicos. Ocorreu essa divisão em 1777, né, por volta de 1777, por esse químico naturalista sueco. Daí, em 1807, veio outro químico sueco, né, que é Jöns Jacob Berzelius, ou simplesmente Berzelius, que, baseado nos estudos de Bergman, ele escreveu um livro sobre a teoria da força vital. Então, o que é essa teoria da força vital? O que é que Berzelius defendia? Que as substâncias orgânicas, elas necessitariam ou eram decorrentes exclusivamente de organismos vivos, que não poderia ser sintetizado, poderia ser feito produzido em laboratório. Então,
por isso precisava assim, de uma força da vida, né? Por isso força vital. Daí, né, passando de Berzelius, veio o Friedrich Wöhler, ou simplesmente Wöhler, que realizou um experimento, né? Aqui vai ser o marco, né, inicial, né, de avançar esses estudos, porque até então ficava ali parado sem os químicos realizarem seus estudos para ocorrer as novas descobertas, estava estagnado. Então Wöhler, ele pegou aqui, olha, o cianato de amônio, né, que é um composto inorgânico, e aqueceu ele. Olha o que foi que ele produziu aqui, a ureia, né? A ureia que é um composto orgânico produzido por alguns seres vivos. Daí ele pegou aqui, olha, um composto de transição, olha aqui, ele não é orgânico, tá lá, mas tem o carbono, e conseguiu obter isso em laboratório, um composto orgânico. Aqui ocorreu a derrubada da teoria da força vital, que dizia que só um organismo vivo poderia produzir um composto orgânico. Então, através da síntese da ureia, né, ficou conhecido como síntese da ureia, que a partir daí alavancou-se os estudos, né, e novos compostos foram sendo descobertos, né? Então, daí, né, mais adiante, nós, como o carbono está em todos os compostos orgânicos, né, foi-se elaborado os postulados, né, os postulados de Köppen-Kekulé, né, que postulados são proposições que se admitem, né, vai se admitir sem a sua comprovação. Então isso por volta de 1858, né, Auguste Kekulé fez as proposições, né, os postulados da química orgânica, né, que basicamente, né, podemos resumir aqui em três. Que o primeiro postulado, né, é que o carbono é tetravalente. Então isso aqui, olha, o básico de hoje, vocês têm que sair daqui lembrando que o carbono vai fazer 4 ligações, né? Ele vai ser capaz de formar 4 ligações, e isso é possível devido a que nós vamos ver que o carbono ele tem 6 prótons, consequentemente 6 elétrons, que se nós fizermos a distribuição eletrônica, nós teremos aqui, olha, na camada de valência, 2s2, 2p2. E a fórmula, por exemplo, aqui, olha, eletrônica de Lewis, mostrando aqui o carbono, né, com os elétrons, né, fórmula eletrônica de Lewis, com os elétrons compartilhados aqui com o hidrogênio, e aqui uma fórmula estrutural, que são as linhas representando o compartilhamento desse par de elétrons. Então, o primeiro postulado, o carbono é tetravalente, e com essa tetravalência dele, ele pode fazer o que? Ligações simples, dupla e ligação tripla, né? Simples, dupla e tripla. Ligação simples, nós vamos ter aqui o que? Olha, compartilhamento de um par de elétrons. Ligação dupla, olha aqui, destacado. Então nós teremos aqui 2 pares de elétrons sendo compartilhados. E na ligação tripla, nós teremos aqui 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Então tem aqui a fórmula eletrônica, né, aqui, e a fórmula estrutural. Certo? Isso aqui a gente vai estudar posteriormente, as fórmulas estruturais, fórmula condensada, tudo isso a gente vai ver mais adiante no nosso estudo. Daí, né, para explicar essas ligações do carbono, vou só tecer aqui um comentário sobre a hibridação, né, ou hibridização, né, de orbitais atômicos, que isso aqui a gente vai ver vou deixar para a gente aprofundar um pouco mais na nossa aula online, certo? Então, o que é essa hibridação ou hibridização dos orbitais atômicos? Então, nós vamos ter a mistura de orbitais que são pertencentes, né, a um mesmo átomo, originando novos orbitais iguais
entre si, mas diferente dos orbitais originais. Então, a diferença destes novos orbitais atômicos, denominados orbitais híbridos, né, por isso hibridação, acontece tanto na geometria, né, na forma da molécula, como no conteúdo energético. E o número de orbitais hibridizados, né, ou híbridos, obtido será o mesmo dos orbitais existentes antes de serem misturados. Lá no primeiro ano a gente estudou sobre os orbitais, né? A região com maior probabilidade de se encontrar os elétrons, eles adquirem uma forma, né, pela a sua nuvem, a disposição da sua nuvem eletrônica. Então está aqui só a título de curiosidade os orbitais, né, formado aqui, olha, o orbital S, né? Nós vemos lá SPDF, aqui temos orbitais SP para o carbono. Então, os orbitais antes da hibridação, né, o orbital S, o orbital PX, né, a disposição dele, ó, PX, PZ e PY. Então, essa é a região onde nós vamos ter probabilidade de encontrar os elétrons. Então, o orbital S fica nesse formato e o orbital P nesse formato. Beleza? Isso aqui a gente vai depois aprofundar um pouco mais. Só para a gente saber o que é uma hibridação, para a gente aplicar isso aqui, ó, que o que nós vamos encontrar mais em questões vai ser justamente isso aqui, ó. Quando eu tiver as 4 ligações simples do carbono devido a essa hibridação sp3, nós vamos ter aqui, olha, um ângulo de 109 graus 28 minutos, a geometria dessa molécula é tetraédrica e a distância dessa ligação de 1,54 angstrom. Então, resumindo, ligações simples, 4 ligações simples do carbono, a hibridação desse carbono é o que? sp3. Se eu tenho uma dupla ligação, olha aqui, nesse carbono, sp2. E se eu tenho uma tripla ou 2 duplas ligações nesse carbono, ele vai apresentar uma hibridação sp. Então, resumindo, 4 ligações simples, sp3, uma dupla, sp2, uma tripla ou 2 duplas, sp. E aqui eu tenho um ângulo, se for sp2, 120 graus, sp, a hibridação sp, 180, e a forma da geometria, beleza? Então tá aqui, olha, resumidinho, tudo separado, para você depois dar uma reforçada aí também no seu livro, né? Avançando. Então, olha aqui o exemplo. Então, nós temos aqui, olha, dessa molécula orgânica, nós temos aqui um ácido. Vejamos aqui, olha, nessa região. Observe que esse carbono, ele está com 3 hidrogênios e ligado a outro carbono. Então, tenho 4 ligações simples. Então, ele é o quê? A geometria dessa parte da molécula vai ser o quê? sp3, né? Esse carbono aqui vai ser sp3. Então, e aqui eu vou ter, olha, nesse outro carbono, observe que tem uma dupla, né? Tem uma dupla, então ele é o que? sp2, beleza? Olha outro exemplo, temos aqui, olha, CH3 ligado a outro carbono. Então, o que é que eu tenho aqui, olha, 4 ligações simples, sp3. Olha nesse outro carbono aqui, olha, ele tem, olha, uma ligação tripla, esse carbono, então ele é o que? sp, né? Então, essa parte da molécula apresenta o que? Olha, 180 graus e a geometria linear. Tranquilo? Então, bem simples da gente identificar, só observando qual o tipo de ligação presente. E essas ligações, elas recebem o nome de, né, sigma ou pi, né? Convencionou-se chamar ligação sigma essa ligação. As ligações quando forem simples, né? Quando elas forem simples, é chamado de ligação pi, né? Por exemplo aqui, ó, se eu tenho 4 ligações no carbono, todas 4 simples, então tenho 4 ligações sigma. E aqui no sp2, então vou ter o que? Olha, uma ligação dupla, né? sp2, então esse carbono eu tenho que sp2. Então vejamos aqui, olha, as ligações simples é sigma
E na dupla eu tenho uma sigma e uma ligação π. Outro exemplo, vejamos aqui, olha, no carbono sp. sp, quando eu tenho uma tripla ou duas duplas, não é isso? Então, observe aqui, olha, a simples é sigma e aqui eu vou ter, olha, uma π, uma sigma e uma π. Ou quando eu tiver ligação tripla, eu tenho duas π e uma sigma. Qual delas é sigma, qual delas é π? Então isso aqui é só questão de organização. Então qualquer uma delas aqui, né, isso aqui é só para a gente diferenciar, né? Então pode ser aqui, embaixo, em cima, no meio, então não tem importância. Tem ligação tripla, então duas π e uma sigma. Da mesma forma aqui, olha, se eu tenho ligações duplas, duas duplas, uma π, uma sigma, uma π, outra sigma. Então essa questão em relação à classificação dessas ligações quanto sigma e π, nos carbonos sp3, sp2, sp, funciona desta forma. E uma observação aqui, olha, quanto ao tamanho, né? Quanto ao tamanho dessas ligações, observe aqui, olha, quanto mais elétrons compartilhados eu tenho, menor vai ser o tamanho desta ligação. Observe que a ligação tripla é menor que a ligação dupla, que por sua vez é menor do que a ligação simples. Então, quanto mais elétrons compartilhados, menor será o tamanho da ligação. Então, a ligação simples é maior, intermediário é dupla e a menor a ligação tripla. Sobre o segundo postulado, então comentamos aí sobre o primeiro postulado, sobre o segundo postulado de Kekulé, nós temos aqui que as ligações simples do carbono, elas são iguais, né? Então, se eu tenho aqui, olha, por exemplo, 4 ligações simples, então todas elas são iguais. E aqui, olha, observem, destacado, o cloro. O cloro, olha aqui, ó, aqui para cima, para o lado, para baixo, para o outro lado. Não vai diferenciar. Esta aqui é a mesma substância. Essa disposição aqui, ó, dela, essa espacial, a localização desse carbono é como você ficasse pegando essa molécula e girando, colocando para cima, para baixo. Então não muda. Então todos esses compostos, na verdade, são os mesmos, CH3Cl. Então, quando eu tiver ligações simples do carbono, todas elas são iguais, né? Essas ligações serão iguais. É o segundo postulado. E sobre o terceiro postulado, nós temos aqui, olha, o carbono possui uma facilidade, né, de formar cadeias carbônicas ligando entre si, que é chamado de encadeamento. Então, o carbono possui uma extraordinária capacidade de ligar a si mesmo e a outros compostos, formando cadeias estáveis. Então, esse terceiro postulado, essa facilidade de encadeamento dos átomos de carbono. Observe aqui, olha, diferentes cadeias, né? Temos aqui cadeias, cadeia aberta, cadeia fechada, que nós iremos estudar, né, a classificação das cadeias em aula posterior, mas a princípio só observar que o carbono tem essa facilidade, né, de formar desde pequenas cadeias a longas cadeias, né? E ainda, né, dentro do terceiro postulado, a gente pode classificar esse carbono, né, pode classificar esses carbonos em uma cadeia, né? Não é a classificação da cadeia ainda. Então, carbono primário. Carbono primário é quando eu tenho aquele carbono que está ligado a outro átomo de carbono ou a nenhum outro átomo de carbono. Então, olha, quando o átomo de carbono está ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono. Este carbono está ligado com esse outro átomo de carbono. Então, ele é o que? Primário. Este outro aqui está ligado com só um outro átomo de carbono. Então, primário, que da mesma forma, e este aqui está sozinho, não está ligado a
ao carbono e sim ao oxigênio. Então, se ele está sozinho, a nenhum outro átomo de carbono, ele é primário. Beleza? Temos também o carbono secundário. Nessa mesma lógica, é aquele átomo de carbono que vai estar ligado a dois outros átomos de carbonos. Observe esse aqui, olha, está ligado com um, com o outro. Olha esse aqui, ó, ligado com um, aqui à minha esquerda, e à direita com o outro. Então, esses são carbonos secundários, aquele átomo de carbono que está ligado com dois outros átomos de carbonos. Observe aqui, olha, novamente, outro exemplo. E eu tenho carbono terciário. O que é o carbono terciário? Na mesma lógica, é aquele carbono que vai estar ligado a três outros átomos de carbonos. Observe aqui, olha, na corzinha verde. 1, 2, 3, olha. Esse carbono ligado a três outros átomos de carbonos. E o quaternário. Então, o quaternário, como o próprio nome já sugere, né, e a lógica também, vai estar ligado a quatro outros átomos de carbonos. Beleza? Então, essa é a classificação do carbono em uma cadeia carbônica. E resumindo, primário ligado a um átomo de carbono, secundário a dois átomos de carbono, terciário a três e quaternário a quatro átomos de carbonos. E para a gente fechar dessa parte de hoje, né, são bastante informações, nós temos elementos organógenos. O que são os elementos organógenos? São esses elementos que vão estar presentes também, né, que vai aparecer nos compostos orgânicos. Temos aqui os principais, né, claro, o carbono e o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, é grupo Schonn, né, os principais elementos orgânicos, né? Grupo Schonn, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E secundários, nós temos aqui, olha, lá da 7A, o grupo 17, né? Tem aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Tem o fósforo, o enxofre e outros elementos, né, que irão aparecer. Então, é importante nesses aqui, olha, quando a gente estiver montando as estruturas, você lembrar a quantidade de ligações que cada um deles faz. Isso aí está lá no seu livro texto, não é isso? Então, fechamos aqui essa nossa aula de introdução à química orgânica. Na próxima aula a gente continua. Nos encontramos em breve. Forte abraço.